Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Estamos aqui no nosso cafezinho da manhã, físico, cappuccino, e também no espiritual. No espiritual, a gente vai meditar na palavra de Deus, lá em Colossense, né, irmão? Vamos lá para Colossense, no capítulo 2. Vamos meditar em uns dois versículos aqui da Bíblia, aqui, capítulo 2. Vamos desfazer as mentiras das religiões evangélicas, do sistema evangélico fraudulento e mentiroso. A palavra em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 diz: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio da cruz, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles, triunfando em si mesmo. Ó, irmão, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler o texto, o contexto, se precisar o livro todo e a Bíblia toda. Tem que fazer a conjugação verbal do tempo, a palavra que está no pretérito do futuro, no pretérito do presente e no pretérito do indicativo, essas coisas, tudo que eu não entendo muito bem, que eu não tenho estudo dessas coisas, mas tem que fazer a conjugação verbal de tempo, de passado e de futuro. Uma carta, quando a gente manda uma carta para alguém, ela tem um autor, um escritor, e um remetente e um destinatário. Tem que saber para quem foi. Essas epístolas aqui foi escrito para o povo da época de Jesus. Ela foi escrita após a morte de Jesus. Após a morte de Jesus. Isso aqui foi uns escritos que se deu as escrituras aqui depois da morte de Jesus, entre o ano 33 e o ano 70, quando o templo é caído lá em Jerusalém, é derrubado, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas todas essas epístolas aqui foram escritas após a morte de Jesus, até o ano 70, certo? E então, eu não sei a data certa de cada escrita, porque eu não estudei muito tempo, mas a maioria foi entre o ano 53, 57, do ano 50 e pouco, dizem que foi para o ano 50 e pouco, perto de chegar a 67, 68, por aí, né? Mas que o ocorrido dessas cartas, dessas epístolas, ela se deu da morte de Jesus até o ano 70. Todas elas foram escritas nessa época. E aqui, irmão, quando aqui se está se narrando esse texto e que está falando nós, quando vós estáveis mortos nos pecados. Quem é que estava morto nos pecados, irmão?
era eu, era você, não. Era o povo daquela época. Porque o pecado que Adão tinha botado no povo, ele matava o povo. Então o povo estava morto no pecado, na incircuncisão da carne. O povo vivia na prática, na obra da carne, na lei de Moisés, praticando as obras da lei de Moisés. Então, aquilo eles estavam mortos por causa do pecado de Adão. Então, João Batista batizava para arrependimento de pecado, mas a lei de Moisés, está lá em Hebreu, que diz que ela era fraca e inútil e jamais poderia santificar os que tais coisas praticavam, né? Ela não absorvia as pessoas, ela não santificava as pessoas, elas encobria o pecado, o arrependimento, o batismo, ela encobria o pecado. Porque só quem poderia perdoar pecado e tirar pecado e santificar o pecado se chama Jesus Cristo, o Salvador, aquele que não tinha pecado, aquele que não pecou. Pecado ele tinha muito, porque ele pegou da humanidade toda e botou sobre ele. Então ele passou a ser a pessoa mais pecador da face da terra, sem que cometesse nenhum pecado. Ele tomou o pecado do povo, então ele tornou-se pecador. Ele não era pecador, ele tornou-se pecador pelo povo. Ele pegou o pecado do povo, botou sobre os seus ombros e ali ele tornou-se o ser humano mais pecador da face da terra, porque ele pegou o pecado do povo. Não é que ele pecou, que Jesus ele nunca pecou, né? Ele é santo. Ele é puro, ele é sem mácula, é sem defeito, né? Então, aqui, irmão, está falando que quem estava morto era aquele povo daquela época, na incircuncisão da vossa carne, porque eles viviam pecando, e até mesmo, lá em Romanos está falando que até mesmo a transgressão de Adão, a qual as pessoas não praticavam, até eles era pecador. Até quem não pecava era pecador. Por causa da morte que Adão passou o povo. Está lá em Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 em diante. Os irmãos lê, que os irmãos vão entender. Aí diz aqui, que eles estavam na circuncisão da vossa carne. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Olha, então, aquele povo estava morto, Jesus veio, morreu pelo aquele povo, e aí aquele povo que estava morto, Jesus vivificou, Jesus deu vida espiritual. Ele estava morto, espiritual, estava vivo no corpo físico, mas espiritualmente eles estavam mortos. Então Jesus vem e morre, e aí Jesus passa a dar vida espiritual àquele povo, porque agora na cruz do Calvário, Jesus tinha se oferecido como o cordeiro puro e sem mácula e sem defeito, para tirar as suas ofensas, para tirar os seus pecados, para tirar as suas transgressões. Lá em Hebreu, capítulo 9, versículo 26, está dizendo que ele aniquilou o pecado. A epístola de João diz que ele se manifestou para tirar o pecado, através do seu corpo, do seu sangue, para purificar de todo o pecado, né? Então, aqui Jesus deu vida àquele povo que estava morto. Nós, quando nós nascemos, nós já nascemos sem pecado. Por quê? Porque o pecado para o judeu, está lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 4, diz que o pecado para o judeu era a transgressão
da lei. Então, o judeu, ele pecava, o povo que era de Deus, o povo que era de Israel, os escolhidos de Deus, aquele povo que Deus tinha tirado lá do Egito, ele era a nação de Israel, ele era o povo de Israel. Então aquele povo pecava e transgredia a lei. Então pecado para o judeu era lei. Jesus veio abolir a lei. Jesus veio, ele cumpriu a lei e na cruz do Calvário ele aboliu. Ele, enquanto vivo, ele aboliu, ele cumpriu a lei. Quando é que a lei é abolida? Quando ele morre. E quando ele ressuscita, está consumado, está perfeito. Ele se rende o Espírito. Quando ele rende o Espírito, ele cumpriu toda a lei. E quando ele ressuscita, ele nasce, ele já ressuscita com a lei abolida, né? Então ele cumpriu a lei. E aqui está dizendo que ele perdoou todos os pecados. Paulo também, em Romano, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, né? Ele vem aqui falando, né, que a lei, na graça, em Romano, ele está dizendo, no capítulo 8, vem dizendo aqui, que não há, olha, portanto, agora, nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne aqui? Olha, Paulo está dizendo, porquanto agora. Agora não é hoje não. Não é hoje não, dia 29/9/2024 não. Agora, era na época de Paulo lá que ele estava escrevendo essa carta aos romanos. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como os evangélicos dizem que você tem condenação, que você vai para o inferno, que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É a mentira da religião. A religião precisa se manter na mentira para enganar vocês e arrancar o tchutchu de vocês. Para enganar os incautos. Então, porquanto agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne e segundo o Espírito? Andar segundo a carne é andar na lei de Moisés, nas práticas das obras da lei de Moisés. Andar em Espírito é andar na graça de Deus, é obedecer a graça, o evangelho da graça, anunciado e revelado ao apóstolo Paulo. As epístolas de Romanos a Hebreu. Certo? Então, ele diz aqui, o 2, andar no Espírito é andar na graça. Lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 até o 22, vai falar as obras da carne e as obras do Espírito. Não cumprirei as obras da carne. Andai em Espírito, porque você não está debaixo da lei. De quê? Da lei de Moisés. Nós não somos doutrinados na lei de Moisés. Nós da graça somos doutrinados na graça, no Espírito. O ministério é do Espírito. Não é da lei de Moisés, é do Espírito. Não é da antiga aliança, é da nova, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós somos ministrados pela graça, o Espírito de Deus que habita dentro da nossa carne, dentro do nosso corpo carnal. O 2, Romanos 8:2, diz aqui, olha, porque a lei do Espírito de vida, que é a graça, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Olha, a graça, o Espírito de Deus, ele nos livrou. Agora, livrou a eu? Aqui está falando para os romanos, livrou aquele pessoal que vivia debaixo da lei. Eu já nasci com essa bênção,
recebida as bênçãos espirituais que Deus já deu lá em Efésios, onde eu li para vocês, Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Então, as bênçãos espirituais, quando é que foi feita? Na cruz do Calvário. Jesus aniquilou toda a condenação, toda a injustiça, toda a impiedade, ele aniquilou na cruz do Calvário. E agora, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Vivendo o reino de Deus e reinando. Quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Não é após nós morrer e ir para o céu e reinar lá. Lá é a morada nossa. Reinar, nós estamos aqui na terra reinando. Nós estamos no reino de Deus. Lá em Hebreu está falando, recebendo um reino inabalável. Quem é que estava recebendo? Eram os hebreus, que recebeu naquela época. Nós já nascemos com essa herança que eles receberam, porque nós somos descendentes dele, nós viemos dele. Então nós já nascemos com a herança dada a nós. Quando nós nascemos, não existia mais lei de Moisés. A lei foi abolida lá na cruz, quase 2000 anos atrás. Então, qual é a lei aqui que livrou aquele povo, livrou da lei do pecado e da morte? A lei do Espírito, a graça, o Espírito Santo, o Consolador que veio morar dentro de nós. Jesus Cristo já tinha dito lá no Evangelho de João, se eu não for o Espírito Santo da verdade que convence o mundo do pecado, não virá. Então, ele ia vir, ele ia morrer, ele ia vir, ele ia convencer o mundo da justiça e do pecado. Por quê? Porque não acreditavam nele. E hoje, a religião evangélica acredita nisso que eu estou pregando? Acredita não. Também está do mesmo jeito daquele povo, lá da época de Jesus, não acreditava em Jesus, da mesma forma que hoje eu prego isso aqui, a verdade, e as pessoas não dão crédito, não acreditam. Por quê? Porque eles foram enganados com os falsos profetas, com esses mentirosos das redes de televisões, que pregam a mentira e mantêm vocês cativos e vão arrancando dinheiro e não deixam vocês pensar e nem estudar a Bíblia para entender, para vocês viver a boa, perfeita e a vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Então, irmão, aqui está dizendo no capítulo 2, não, no versículo 2 do capítulo 8 de Romanos, está dizendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ó, irmão, eles pegam esse texto e traz para os dias de hoje, dizendo que Jesus livrou você do pecado e da morte. Irmão, se isso fosse aplicado agora em nós, então a lei de Moisés estava valendo na nossa vida. Jesus teria que morrer ainda. Jesus teria que estar no meio de nós aqui, vivo ainda tinha que fazer o sacrifício. E aqui, Jesus já tinha morrido espiritualmente, ele já tinha feito espiritualmente. Mas lá em Jerusalém se cruzava dois pactos. Se cruzava dois pactos, né? Ali estava se cruzando os dois pactos. A lei de Moisés, a antiga aliança e a graça que Jesus, devagarzinho, estava se manifestando através do apóstolo Paulo, o evangelho da graça. Já a circuncisão, o evangelho da circuncisão, estava sendo direcionado a Tiago, a Pedro, a João e a outros discípulos que também pregava
a mesma coisa que aprendia com Pedro, Tiago e João. Já quem aprendia com Paulo, que nem Aclas, Aquila, né? Aclas e Aquila, né? Já e outros que acompanhavam Paulo, pregava o evangelho da incircuncisão. O que é o evangelho da incircuncisão? É a graça de Deus. E o evangelho da circuncisão era a lei de Moisés, eram os rituais da lei que ainda pregava. Então estava se cruzando dois evangelhos. Aí aqui em Colossenses, quando Paulo vem, voltando para Colossenses, capítulo 2, diz aqui, versículo, eu li o 13, agora vou o 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, encravando na cruz. Ó, irmão, tudo que era rituais, ordenança da lei de Moisés, Cristo tirou do meio do povo, né? Tirou do meio de nós quem? De mim, irmão? Não. Porque se fosse do meio de mim, a lei de Moisés ainda estava valendo. Jesus estava morrendo agora. E Jesus não está morrendo agora. Ele está vivo dentro de nós. Eu estou tendo um entendimento porque eu paro para estudar a palavra de Deus e o Espírito Santo que está aqui testifica com o que está escrito aqui. Que isso é a verdade de Deus para mim e para você. Então eu tenho um entendimento de que Jesus fez isso não comigo, mas com aquele povo daquela época. Como eu nasci daquela descendência, muitos séculos, gerações depois, eu tenho um entendimento, quando eu leio hoje, que eu já nasci santo, já nasci puro, já nasci purificado, apenas eu não estudava, e não meditava e não compreendia, porque eu andava no engano da religião com as mentiras, né? Então, traz o lavar regenerador, é aqui que está falando, lá em Tito. Também está falando lá em Romanos. Lá em Tito está falando no capítulo 3, do versículo 5 e 6. Lá em Romanos está falando no capítulo 2, não, no capítulo 12, do 1 ao 2, está falando. O lavar é aqui. Lá em Romano, no capítulo 6, está falando que nós é para andar em novidade de vida. No versículo 4, está falando para nós andar em novidade de vida, em novidade de espírito, né? Então o Espírito, ele traz o entendimento, ele traz uma novidade de vida, ele traz a justiça, ele traz a verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Hebreu também está se falando que enquanto o templo lá em Jerusalém estava de pé, o caminho, o santo caminho, não era manifestado ao povo de Israel. Enquanto o templo ainda estava de pé, não se manifestava o caminho puro e perfeito da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, aqui Jesus está dizendo, aqui está escrito sobre Cristo, Paulo escrevendo a carta aos Colossenses, diz que ele havia riscado, ele havia cancelado o escrito de dívida que era contra nós, aquele povo. O autor está presente na narração, no tempo da escrita. Os ouvintes era o povo da época, os destinatários eram o povo da época de Paulo. Paulo estava escrevendo essa carta. Eu creio que ele estava na prisão e soube o que estava acontecendo lá em Colossenses, que o povo estava saindo da graça que ele tinha pregado antes dele ir preso e que agora o povo estava voltando para a lei de Moisés. Então ele manda esta carta. Eu creio que ele não estava presente com esse povo na hora, porque é uma carta você só manda para uma pessoa que está distante,
né? Porque eu não vou mandar uma carta para uma pessoa que está aqui do meu lado, não vou escrever uma carta para uma pessoa que está aqui do meu lado, certo? Então essa carta foi escrita para eles, para os colossenses, e nós já nascemos com tudo isso. Então está dizendo que ele cancelou, riscou o escrito de dívida, a qual de alguma maneira nos era contrário. Então, todas aquelas coisas eram contra eles. Não era a favor dele, era contra eles. Jesus pegou e cravou na cruz do Calvário, olha, e atirou do meio de nós, encravando na cruz. Jesus tirou do meio dele aquelas leis, aquelas ordenâncias, aqueles mandamentos, aqueles rituais, aquelas obrações, aqueles sacrifícios. Deus não se agradava, Deus tirou do meio deles e encravou lá na cruz do Calvário. Agora a religião evangélica volta no templo, volta lá na época de Jesus, vai, sobe, eles têm o poder, eles voltam na época de Jesus, eles se transportam no túnel do tempo, vai lá na época de Jesus, vai lá, pega as ordenanças, pega os sacrifícios, pega tudo, as abluções, todos os rituais que era da lei, eles tiram lá e traz hoje por meio da chamada igreja. Com a mentira, com a falcatrua, com a falsidade, são estelionatários da fé, são mentirosos. E as pessoas acreditam e pagam a eles para ouvir essas mentiras, para ouvir essas idolatrias. E ai de você se disser que o que eles ouvem é mentira. Porque logo eles ficam intrigados com você, logo eles não querem conversa com você, logo ele diz que você é um desigrejado, é um endemoniado, é um desviado, é um sem terra. Vai para o inferno, já lhe condenam. E Deus tem a misericórdia deles, né, irmão? Porque quem está numa falsa doutrina não somos nós, são eles. Mas eles não ouvem o que o Espírito diz às igrejas. Jesus já diz lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja não é lá onde você se reúne, a igreja são as vidas. A igreja, lá onde os evangélicos chamam, lá onde eles se reúnem de igreja, lá as paredes não têm ouvido. Quem tem ouvido são vidas, são as pessoas. É quem tem ouvido. Quem tem ouvido, ouça. Não é quem tem ureia. Quem tem ureia não ouve, não. Mas quem tem o Espírito, quem tem ouvido, quem é igreja, ouve a verdade. Ouve a palavra de Deus. Agora, quem tem ureia, entra aqui e sai aqui. Então, não estuda a palavra de Deus, não quer saber da palavra de Deus, só quer saber daquilo que falaram de Deus, a respeito de Deus a ela. Então, ela não estuda a palavra de Deus, não compreende a palavra de Deus, então vive nessa feitiçaria, nessa idolatria, nessas mentiras, pagando fortuna de dinheiro para ouvir mentira. Vã doutrina, doutrina errada. Então, isso aqui, irmão, era as ordenanças que era feito na época da lei de Moisés, na época que Jesus estava vindo. Jesus cravou, tirou do meio do povo. E hoje, irmão, as igrejas evangélicas pegou as ordenanças e fez algumas modificações, que nem o dízimo, que nem o batismo nas águas, que nem o pão, a Santa Ceia para comunhão. Eles transformaram a Páscoa, transformaram a Páscoa em Santa Ceia. Transformou o batismo de João em purificação. Transformou João, batizava nas águas para arrependimento de pecado. Eles dizem que quando você se batiza, o seu velho homem fica nas águas.
Desce o velho homem e sobe um novo homem. Mas, lá em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 até o 6, vai dizendo que nós fomos batizados na morte de Jesus. Então, aquela morte de Jesus, ela foi um batismo para toda a humanidade de uma vez para sempre. Não precisa ninguém se descer a água, ser batizado, de nenhuma maneira. Porque aquela morte de Jesus, ela foi um batismo. Toda a humanidade, todo o Espírito, ele foi batizado em Jesus Cristo na morte dele. E diz mais que todos os Espíritos, diz lá que todos foram plantados lá no túmulo, juntamente com ele. Então, todos os Espíritos entrou com ele naquele túmulo. E da mesma forma que entrou, diz também que ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, todos os espíritos ressuscitou, perfeito, purificado, pronto. E lá no versículo 6 vai dizer que o velho homem ficou cravado lá na cruz. Os pastores vão lá e tira e diz que você é pecador. Não, o povo não aceita essas verdades e anda na mentira, que diz que vai se batizar nas águas, nas cachoeiras, outros nos tanques, outros nas piscinas, outros nas praias. As águas vêm tudo contaminadas com cocô e você pega doença de pele, e isso é uma mentira, é uma idolatria, mas o povo, por falta de estudar, acredita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, o dízimo, eles transformaram alimento em dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro, era alimento. E nunca era dada todo mês ou toda semana. Era dada uma vez por ano. E tinha os seus propósitos, que eu não vou estar entrando aqui para a mensagem não ficar grande, que dízimo a gente fala em outra mensagem. Mas dízimo era alimento. E ele tinha o propósito para que era o alimento. A Bíblia explica para que servia esse dízimo, para que era a função desse dízimo. Né? Está lá em Mateus capítulo 23, eles dizem que Jesus instituiu o dízimo ali. Jesus não está instituindo o dízimo. Jesus ali, ele está elogiando a prática do dízimo, das pessoas dar o dízimo, mas também no mesmo versículo, ele está repreendendo os judeus que recebiam o dízimo, porque eles não estavam cumprindo com o que dizia a lei de Moisés. Então, ele elogia no começo do versículo e no final ele repreende, porque eles não estavam cumprindo. Quem era responsável em obedecer, em receber os dízimos, não estava cumprindo como se mandava a lei de Moisés. Então, Jesus elogia, mas traz uma repreensão também. Ele não estava instituindo o dízimo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O dízimo foi instituído na lei de Moisés. Foi Moisés quem trouxe o dízimo. Né? Foi Moisés quem escreveu sobre os dízimos. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmão, no 15, está dizendo aqui, Colossenses 2,15, e despojando o principado e potestade, expôs publicamente deles, triunfando em si mesmo lá. Então, Jesus, irmão, ele despojou principado e potestade. Não vamos também entrar nesse método. Mas o que é uma potestade? Potestade vem de poder. Vem de poder, vem de comando, vem de ordem. E principado, irmão, vem de príncipe, de realeza. Então, o que foi que Jesus Cristo aqui aboliu? Principado e potestade. Aqui na época de Jesus, principado e potestade eram as pessoas que tinham o poder tanto religioso como político. Não é a mesma coisa que a religião faz hoje? Se uniu os evangélicos com as mentiras, se unindo com a política e fazendo falcatrua por aí, vivendo numa roubalheira, numa mentira, numa idolatria, numa pedofilia danada,
fazendo tudo que não presta. Será que isso aqui não está do mesmo, hoje, os dias de hoje, não está do mesmo jeito da época de Jesus, só mudaram as estações? Então, Jesus aqui, ele despojou principado e potestade lá na cruz do Calvário. Ele exterminou, ele acabou com aquele poder, né? Ele acabou com aquela organização que tinha lá dos fariseus. Você vê que os fariseus, os que eram sacerdotes na época de Jesus, eles confrontavam Jesus. Toda a vida que eles encontravam com Jesus, existia debate, existia controvérsias. Jesus queria trazer eles para o lado deles e eles queriam arrastar Jesus para o lado deles. Jesus queria trazer eles para a verdade, mas eles queriam arrastar Jesus da verdade para a mentira, né? Então, os pensamentos de Jesus, eles não aceitavam. Eles queriam que Jesus observasse os preceitos e os mandamentos deles, que eles faziam, mas era errado. Então, Jesus expôs publicamente principado e potestade, que vem de potestade, vem de poder, vem de uma autoridade que exerce, que nem nós estamos vendo aqui no nosso país, umas autoridades que têm poder e que estão repreendendo as pessoas por falar as suas opiniões e por pregar a verdade, por falar a verdade. Se aliaram, né? Eles se aliaram com um povo que foi eleito, segundo os poderes, diz que ele foi eleito, né? E que eles se uniram para fazer suas falcatruas, seus roubos, com o poder da caneta, dar canetada nos outros e oprimir com as leis que nem eles mesmos cumprem a lei como está escrito. Mas nós estamos debaixo desse poder, até quando Deus quiser. Vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Está dizendo aqui que ele expôs publicamente lá na época de Jesus e hoje não está acontecendo a mesma coisa, de novo, também. A gente fazendo uma reflexão, no nosso país nós não estamos vivendo as mesmas coisas que Jesus viveu na época, que os discípulos viveu lá em Jerusalém, naquela época. Nós não estamos vivendo hoje. Os governantes aí oprimindo o povo. Será que naquela época de Jesus os governantes não estavam oprimindo o povo com imposto, com isso e com aquilo? E hoje não está a mesma coisa não? Então, vou deixando a graça e a paz, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos protegendo, que Ele nos livre de todo mal, né? E que vocês venham meditar nessa mensagem, nessa palavra. Ó, irmão, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal, né? Compartilhe essa mensagem, acompanhe os versículos que eu falei, acompanhe os versículos que eu citei, busque no Google que os irmãos vão compreender. Vou deixando a graça e a paz e que as bênçãos e a comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Eu ia falar, irmão, sobre o pão que eles trocaram a Páscoa por pão. Mas a gente falamos noutra oportunidade, que diz que para ter comunhão com Cristo é preciso comer pão. Não, para ter comunhão com Cristo, irmão, é preciso obedecer isso aqui, ó. Para você ter comunhão com Cristo, você obedece isso aqui. E para ter intimidade, você lê todo dia. Aí você lendo, você tem intimidade com Ele. Mas se você não lê, você não tem. E se você não obedece, você também não tem comunhão. Tá certo? Então tem que ler para ter intimidade. E tem que obedecer para ter comunhão. Pedaço de pão não dá comunhão a ninguém, né? Então, se inscreva no canal, dê um joinha, dê o seu like, comente aí sobre a mensagem, se é verdadeira, se é falsa, né, irmão? Vou deixando
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo se manifestem em cada um de vocês que vão ouvir essa mensagem. Amém. Glória a Deus.